Começamos? Começamos! Mais uma edição do CPCast. Eu vou falar tudo hoje, porque a Gabi tá sem voz, então vamos lá. Mais uma edição do CPCast. Eu sou Luciano Nogueira, estou aqui com Gabriela Rosa. A Gabi é coordenadora de Educação Infantil e Fundamental 1. Eu sou diretor pedagógico aqui do Camões Pinóquio. E nesse podcast a gente vai falar sobre o que, Gabi? Muito obrigada, primeiro, por me ajudar. Hoje vai ser difícil, mas vamos lá. A gente vai falar sobre confiança entre pais e filhos. Muito bom. Esse tema veio lá do meu Instagram. Foi Isso uma aí. sugestão de um adolescente. Polêmica. Mas foi muito votada por pais também. Né? Quando Boa. eu fiz lá o concurso de foguinhos para ver qual seria o tema de hoje da gente aqui. Muitos pais aderiram, muitos pais quiseram ver também. Muito relativo, né, gente? Mas pro meu Instagram foram muitos. Boa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a ideia é que a gente pegue um pouco dos dois lados, né? Beleza, fale. Pense um pouco no adolescente que tá ali incomodado porque o pai e a mãe não confiam nele. Será que deviam? Não sei. E também o pai e a mãe que estão ali. Será que eu devo confiar? Meu filho tá pedindo pra fazer mais coisas, pra ter mais liberdade. Como é que eu gerencio isso, né? É uma idade, a gente já tem um episódio falando sobre adolescentes, é uma idade realmente conturbada e que a confiança pode ficar abalada. Então, para que não fique, para que dê tudo certo, acho que a gente consegue ajudar. Beleza, então vamos lá. Vamos. Dá pra confiar nos filhos, Gabi? Dá, claro que dá. Tem que confiar nos filhos, na verdade. Se não tá confiando, tem alguma coisa errada. Mas antes da gente chegar na adolescência, eu sempre gosto da gente caminhar lá pra trás e falar das criancinhas. Não porque eu trabalho com elas, mas porque o desenvolvimento começa ali. Começa, né? Exatamente. Então, a criança, né, na verdade, ela busca a confiança do responsável, do pai, do adulto, da professora, do ambiente. Então, a gente precisa ser o porto seguro das crianças, a gente precisa fazer com que as crianças confiem na gente. E a gente só consegue isso quando a gente trabalha nossa autoridade. Então, a relação de confiança que é estabelecida já na primeira infância, ela está atrelada à autoridade, à forma que esse adulto consegue se colocar e passar segurança para essa criança. Se você é um adulto que muda muito seus planos, que promete uma coisa para o seu filho e não cumpre, que você não tem uma rotina bem estabelecida, isso para o teu filho, essa instabilidade é muito ruim. E ele passa a não confiar em você, ele passa a desconfiar. Então essa confiança ela já é quebrada lá atrás. E para recuperar isso depois é mais difícil. Então, se a gente está falando de primeira infância, o pai ele tem que conquistar essa confiança através da autoridade. Ele precisa se colocar, ele precisa ser o adulto da relação para conseguir com que essa criança se sinta segura. Sim? Sim, sim. E a gente já fez um episódio há um tempo atrás, que eu acho que o título era Não Seja Amigo ou Não Seja Só Amigo do Seu Filho. Apenas amigo do seu filho. Né? E por quê, né? Por que eu acho que não é legal você ser apenas amigo ou ser amigo do seu filho? Por uma questão de estabilidade, né? É engraçado. Vou pegar um exemplo aqui, vou fazer uma analogia, mas depois a gente volta, tá? Prometo, gente. Você sabe por que nasceu a astrologia? Não. A base filosófica da astrologia é a seguinte. Nós somos feitos das mesmas coisas no universo, né? São átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio que se organizam de diferentes formas. Uhum. E quando você olha para a vida de um ser humano, ela tem um prazo, né? Tem lá seus 120 anos de prazo máximo, mais ou menos, para a gente viver. E ao longo de 120 anos, a gente experimenta todas as fases dessa vida, começa e acaba. Né? Cresce, chega no auge, começa o declínio e acaba. Beleza, materialmente falando é isso. Uhum. Se você pega um cachorrinho, o cachorrinho vai viver lá de 8 a 15, tem alguns que vivem um pouco mais, mas no máximo 20 anos. Então essas fases no cachorro, elas passam muito mais rápido. Muito mais rápido. Então se a gente quiser um princípio de estabilidade para orientar a vida do cachorro, a gente até consegue comparar ele com a vida de uma pessoa. E a gente faz essas coisas, né? A gente, um ano para um cachorro,
Um ano para um cachorro é como se fosse 7 anos para uma pessoa. Isso. A gente tenta entender. O cachorro até 3 anos, ele tá na juventude dele. Ele tá, é a hora que o cachorro dá mais trabalho, né? Ali com 2 anos, é a adolescência do cachorro. A gente fica traçando esses paralelos para entender melhor. Então, quando a gente quis entender melhor o comportamento do ser humano, a gente foi olhando para coisas maiores e mais estáveis. Então, o que é maior que um ser humano? Sei lá, uma árvore, né, que vive lá 200, 300 anos, uma montanha que está ali, sei lá, milhares de anos, daquele mesmo jeitinho, aparentemente, que a gente olha para ela, está acostumado. E a coisa mais estável que a gente encontrou para se comparar foram os planetas. Então a gente olhava para o comportamento dos planetas, para a ciclicidade dessas órbitas e da passagem desses planetas. E a gente traçava paralelos com características humanas que a gente tirava da mitologia. Né? Por isso que os planetas têm nomes de deuses da antiguidade. Porque havia um paralelo ali entre o comportamento, o caráter, a personalidade de um determinado deus e o comportamento daquele planeta, a cor daquele planeta. Né? Se o planeta é vermelho, ele evoca uma coisa de guerra, uma coisa de luta. Então vamos chamar de Marte, que é o deus da guerra. Então quem nasce sob a influência daquele planeta, quem nasce sob a influência de Marte, tende a ser uma pessoa mais aguerrida, tende a ser, né? Então é como se o céu pudesse mostrar pra gente um mapa. Não tô fazendo uma defesa de astrologia aqui, né? Acho que muita gente gosta, acho que muita gente não gosta, não acredita, faz pouco caso. Fato é, a gente buscou nesses planetas princípios de estabilidade para nos orientar. O que os nossos filhos deveriam fazer com a gente? Os nossos filhos deveriam olhar para a gente e encontrar princípios de estabilidade para se orientar. Perfeito. A relação pai e filho, mãe e filho, ela é muito mais estável do que a relação de amizade. Você vai ser pai e mãe do seu filho para sempre. Amizades, elas podem durar muito tempo, mas elas não são tão duradouras quanto esse tipo de relacionamento maternal, paternal. Então, não tente rebaixar o seu relacionamento com o seu filho. Porque num determinado momento da vida dele, pode parecer mais divertido para você e para ele que vocês sejam amigos. Mas no todo, no geral, na história completa, é muito mais proveitoso para você e para o seu filho que você não seja amigo do seu filho. Que você seja pai, que você seja mãe. Porque aí você vai conseguir mostrar esse princípio de estabilidade para a vida dele. Óbvio que essa sua relação ela vai se modificar ao longo do tempo. Lembra que a gente nasce, cresce, atinge o nosso auge e começa um declínio? O seu relacionamento com seu filho também vai ter isso, né? E muitos desses problemas de confiança que surgem, eles surgem exatamente quando essa influência ela começa a declinar. Quando o filho chega ali na transição da 4ª, querendo entrar na 5ª camada, 6ª camada da personalidade, o que vai acontecer? Ele vai deixar de ter como principal referencial dele o que acontece dentro da casa dele, o que o pai e a mãe dele dizem, não vai ser mais o mais importante para ele, e ele começa a buscar lá fora. Ele começa a querer mostrar que ele também pode. E, por outro lado, o pai e a mãe só vão acreditar que ele realmente pode se ele respaldar esse desejo. Essa vontade que ele tem de agir no mundo, essa vontade que ele tem de testar as regras que ele já aprendeu da família dele, vão ser fomentadas, né? Esse teste vai ser fomentado, essa liberdade vai ser fomentada, essa confiança vai ser gerada conforme aquela criança começa a apresentar comportamentos de adulto. Então, para falar muito rápido aqui, para dar resposta em menos de 10 minutos e encerrar o podcast, não, tem mais coisa pra gente falar. Mas é basicamente o seguinte, a gente precisa ver os nossos filhos se comportando como adultos e não mais como crianças. Adulto consegue levantar e pegar um suco na geladeira. Adulto consegue tomar banho sem ninguém pedir. Adulto consegue cumprir suas responsabilidades sem ser lembrado 58 vezes. Então, eu acho que quando o pai e a mãe começam a ver esse tipo de desenvolvimento, eles deveriam, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles queiram segurar um pouquinho mais, eles deveriam confiar naquela criança.
Eles deveriam olhar para aquela criança e falar, olha, já não é mais tão criança, né? O problema é que tem uma questão emocional aí também, né? E aí vem o desafio da maturidade dos pais. Como é que você tá vendo essa questão da maturidade dos pais hoje em dia, Gabi? Vamos lá. Existem algumas situações que... Sabe aquela frase de vó, do rabo da saia, né? Que não quer sair debaixo da asa, que não quer... Hoje não é que as crianças e os adolescentes não querem sair do rabo da saia, né? É que os pais não deixam que eles saiam. Então, quando a gente olha para uma criança e vê essa criança tentando, o que você falou, né? Ir para o mundo, se testar no mundo, agir, e esse pai puxa ela para trás, como se estivesse numa coleira. Não é legal fazer analogia da educação com os animaizinhos, mas a gente faz só uma licença poética. Mas é como se estivesse puxando a coleira e estivesse enforcando aquela criança. É como se você estivesse tolhindo ela daquilo que ela já pode buscar. Então, se a gente olhar, hoje a gente vê, a gente já falou isso em outros episódios também, não é legal ouvir, mas o problema é o adulto. O problema tá no adulto ali. Então, em relação à maturidade, os pais eles estão inseguros de permitir que seus filhos vivam. Eu acho que está relacionado ao que a gente vive, da época, do momento. É perigoso, não sei, é diferente. Mas, ao mesmo tempo, esse pai que diz que é perigoso o filho ir não sei aonde, ir na esquina, comprar alguma coisa, é o pai que deixa a criança no telefone e não acha perigoso deixar o filho dentro do quarto, no telefone, no computador, no videogame. Então... os pais eles estão negligenciando, né, a forma de educar as crianças e a forma de permitir que eles vivam, que os adolescentes e que as próprias crianças vivam, porque eles querem deixar eles embaixo do rabo da saia. Então, a gente só consegue educar uma criança, e aí falando até para professores mesmo, né, para quem influencia, se a gente é mais maduro do que aquela outra personalidade que a gente vai influenciar. Então, nós adultos precisamos nos moldar. Isso é um exercício difícil, inclusive, mas a gente precisa se educar para a gente conseguir ser mais maduro do que aquele adolescente que está tentando testar a gente, do que aquele adolescente que está tentando se testar no mundo. Então, faz parte a manipulação, faz parte a desconfiança, faz parte um monte de coisa, é o jogo, é isso aí, eles vão fazer. Mas a gente precisa ser mais adulto, a hierarquia é nossa, é do adulto. E, ai, nossa, como isso é retrógrado, as crianças também têm voz, os adolescentes também têm vontades. Eles só têm desejos, na verdade, eles ainda nem sabem ter vontade, eles não conseguem, eles não sabem o que é bom pra eles. Então, se a gente não dá o caminho, é ruim. Então, eu vejo adultos imaturos. Pra resumir a história, Beleza. Eu vejo adultos imaturos que não conseguem direcionar os próprios filhos porque querem que eles estejam numa bolha. E a desculpa é a insegurança do mundo, tá tudo muito difícil. É desculpa. Desculpa. O mundo era muito pior, muito mais perigoso alguns anos atrás, né? Eu vi não vou lembrar agora, mas eu vi uma comparação, mundo de hoje, tem 27 guerras no mundo, 16 guerras no mundo, tem 27 ditaduras, a gente solta não sei quantos milhões de partículas por dia na atmosfera. E aí o cara pegou 30 anos atrás e tinham 30 guerras simultâneas, tinham 60 e tantas ditaduras, o número de partículas de poluição liberadas na atmosfera era tipo o dobro, assim. E a gente fica olhando e falando, não, o mundo tá muito perigoso, o mundo tá muito difícil, o mundo tá muito... né? Só que o mundo está melhorando. Né? O mundo está um lugar cada vez melhor, mais fácil de se viver, mais tecnológico, com distâncias mais curtas. Então, tem essa questão aí, né, da gente ver muita dificuldade, criar muita dificuldade pro que tá acontecendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. A gente fala hoje em dia de influência, né? A gente até já falou isso também num outro episódio, num outro viés. Mas de influência, que as pessoas influenciam umas às outras, né? A gente vê um negócio no Instagram, a gente quer comprar, a gente vê uma outra pessoa com uma outra coisa, a gente quer ter e por aí vai. A gente é influenciável, o ser humano é influenciável. E aí, esse adolescente,
ele também é influenciável porque ele é uma pessoa. Apesar da gente brincar que adolescente não é nem gente, ele é uma pessoa e ele tá passível de ser influenciado, né? Bastante. Seria bom que ele fosse influenciado pelos próprios pais. Idealmente, sim. Quando isso não acontece, já que a gente tá falando de confiança, eu acho que aí é um marco significativo da quebra de confiança. Porque quando esse pai não enxerga, não vê que ele conseguiu influenciar o próprio filho, que foi o mundo, né? Que foi o youtuber, que foi o vizinho, que foi o primo, que é, sei lá, que tá nas drogas, enfim, não sei. Que foi outra pessoa que não ele, quando ele consegue enxergar isso, ele tenta correr atrás e ele diz que não confia no filho dele. Mas o erro tá lá atrás, quando ele não conseguiu influenciar esse filho. A pergunta é, como ser uma boa influência? Vamos lá. Para que essa confiança seja construída. Pergunta, porque esse é o problema. Tá. Essa é a questão. E aí a gente precisa falar um pouquinho das camadas da personalidade. Beleza. Tá? Por que o adolescente ele é tão influenciável assim? Porque ele está na 4ª camada da personalidade, na maioria dos casos. A gente deveria passar... Não tem marco temporal para camada, tá? Mas eu vou arriscar aqui. Quem mexe com isso vai ficar um pouquinho chateado comigo. Mas em prol da didática, eu vou fazer uma divisão etária aqui das camadas. Beleza. A gente deveria resolver a nossa 4ª camada entre os 8 e os 13 anos, mais ou menos. Tá? O que vem antes da 4ª camada pra gente entender por que isso deveria acontecer entre os 8 e os 13 anos, idealmente? A gente tem uma primeira camada na nossa personalidade, que é a camada do ser. Quem a gente é, o que a gente é. Então, o temperamento ele tá na primeira camada, ou antes até da primeira camada. É a base onde a nossa personalidade se constrói. Tudo aquilo que analisa características que vem de berço, que vem de nascença da gente, né? Quando você faz lá o seu mapa astral, você está fazendo um estudo da sua primeira camada da personalidade. Por isso que às vezes parece tão legal a astrologia e às vezes parece tão impreciso. Porque é uma forma de tentar estudar a primeira camada. Só que a primeira camada tá muito lá embaixo. Você coloca muita coisa em cima dela. Então vai ser muito impreciso. Não tem muito jeito. Tá? Então, a sua genética tá na sua primeira camada. É isso que eu ia falar, uma coisa que vem, né? Isso, exatamente. Porque são características suas. A partir do momento que houve ali a fecundação, e esse é o início de tudo, esse é o início da vida. Existem discussões hoje, né, entre cientistas, biólogos. Ah, não, começa na 6ª semana de... Gente, olha só. Você tem um conjunto de possibilidades infinito antes de ser alguma coisa. Antes de existir. Eu já falei isso num podcast. Antes de uma pessoa existir, ela não tem limitações por definição. Tá? A partir do momento que ela a partir do momento que ela passa a existir... Ela não deixa de ser. Que um espermatozoide encontra um óvulo, já foi criada uma série de impossibilidades. E essas impossibilidades delimitam as possibilidades. Então quem você é já tá ali. Tá ali na sua máxima potência. Né? Nada é ato, tudo é potência. Mas já tá ali. Você já tá ali. Se você já tá ali, você já é. Se você já tá vivo, já tem vida, já é considerado um indivíduo, porque só você é daquele jeito. E acabou. Beleza. Essa é a primeira camada. A gente vai tentar estudar a primeira camada com temperamento, a gente vai tentar estudar a primeira camada com astrologia. É vago, é impreciso, é simbólico mesmo, é isso aí. É o que tem pra hoje. Depois da primeira vem a segunda. A segunda já leva em consideração toda a nossa bagagem familiar. Toda a nossa hereditariedade, que não necessariamente genética. Então, o histórico da nossa família, o que a nossa família gosta, o que a nossa família faz, a língua que a gente fala, os costumes que a gente tem, tudo isso estão na primeira camada, na segunda camada. A segunda camada tem um cara lá que tentou estudar a segunda camada, chamado Leopold Zondi. Quem estuda constelações familiares já ouviu falar do Zondi, né? O trabalho do Zondi é bastante limitado em relação a isso, mas foi quem primeiro tentou fazer essa análise. Então, basicamente, o que ele fala é que existe um palco giratório com os nossos antepassados e eles de tempos em tempos se apresentam pra gente ao longo da nossa vida, meio que nos levando a repetir coisas que eles fizeram, repetir padrões.
E isso tem um fundo de verdade na gente. Por quê? Porque muita coisa que a gente aprende vem da família. Sim. Vem da presença materna, vem da presença paterna, vem da história dos avós. É muito difícil a gente fazer uma análise muito profunda, porque a gente não conhece os nossos antepassados. A gente conhece a ínfima parte deles. Então, não adianta eu me preocupar com o que o meu tataravô paterno fazia. Até porque eu tenho, sei lá, 4 desses. Né? E eu não sei o nome de nenhum deles. Então, eu vou ganhar muito pouco aí. Mas eu sei que tem. Eu sei que tá lá. Depois dessa camada, a gente entra na terceira. Tá? A terceira já é uma camada regida pela razão. Tá? É uma camada onde eu vou começar a tentar entender as relações de causa e efeito da vida. Olhar pra fora, né? Eu vou tentar olhar e ver o porquê de certas coisas, coisas mais estáveis mesmo. Então, se você pegar um Piaget, o trabalho dele se encaixa ali na terceira camada. Né? Como é que a gente aprende? Como é que a nossa cognição se desenvolve? Como é que a gente fica inteligente? Como é que a gente começa a usar essa razão? Beleza, então a gente tá aí, né? A gente tá vendo o funcionamento do mundo. Mas sempre dentro da gente, sempre lá dentro. A quarta camada, ela é dos traços afetivos. Né? É a formação da nossa afetividade. E aí que vem a grande questão. Como é que se formam os nossos afetos? Né? O que são afetos? Né? Afetos são aquelas coisas que a gente se acostumou, que a gente experimentou várias vezes e se tornaram normais, esperadas, agradáveis pra gente. Então, como é que você escolheu o seu time, Gabi? Pai. Que pena, hein? Vascão tá terrível. Fazer o quê, né? Como é que você descobriu qual era a sua comida favorita? Experimentando, mas quem fazia é minha mãe. Quem fazia era sua mãe. Então você fazia o que ela gostava de fazer. Sim. E o que em casa seu pai e sua mãe gostavam de comer. Sim. Né? Então, o jeito que a gente dorme, se a luz é acesa ou apagada... Cara, eu falei isso rápido, sem te cortar. Eu tava ontem na casa da minha filha... Ontem não, hoje é quinta-feira. E eu tava falando do quão ela é igual ao pai dela. E ele, inclusive, citou isso, o jeito de dormir. Você falou, já viu como a Laís dorme? E é um jeito realmente muito peculiar, porque é o pé pra cima cruzado, assim, na perna cruzada. E é igual ao pai. O jeito que ela fala, não vou comprar não, porque na outra papelaria é mais barato. É o pai inteiro, assim. Então, é muito isso. Muito, muito. Então, ela viu aquilo, ela repetiu aquela experiência tantas vezes que aquilo começa a se fixar nela. Sim. Né? E são reações emocionais. Sim. Não é uma coisa assim, eu vou agir assim. A gente simplesmente age porque a gente sente de agir daquele jeito. E é individual, porque ela tem um irmão e o irmão não faz as mesmas coisas que o pai. Isso é muito importante. É individual. É individual. Porque vem de uma base de primeira camada, exatamente, de segunda camada, de terceira camada, e aí a gente forma a quarta. Então, já que os nossos afetos são construídos através da experiência repetida, né? A gente repete aquelas experiências e aquilo se torna basicamente o nosso padrão de comportamento, a gente tem que ver de onde vêm essas experiências. E essas experiências vão vir basicamente de 3 lugares. Né? Elas vão vir da nossa interação familiar, elas vão vir de experiências individuais e elas vão vir do meio circundante. Então, vou dar 3 exemplos aqui. Eu também torço pro Vasco. Ai. Por quê? Porque meu pai era vascaíno. Por quê? Porque ele era português e veio pro Brasil com 19 anos. Boa. E português que veio pro Brasil na década de 50 torcia pro Vasco. Uhum. É afetivo. Sim, total. E a minha mãe sempre foi vascaína, apesar de ter nascido na Paraíba. Uhum. Por quê? Porque quem era do Nordeste, na década de 40, 50, 60, sempre tinha um time no Rio de Janeiro. Uhum. Hoje em dia é mais em São Paulo. Né? Hoje em dia já nem tem. Né? As pessoas hoje valorizam mais os times da sua cidade, do seu estado. Mas naquela época era muito normal. E o time foi o Vasco. Sim, sim. Né? Então, meu tio,
que era o irmão mais velho dela, que provavelmente influenciou nessa escolha, era vascaíno, Sim. né? E por aí vai. Então eu tinha pai e mãe vascaíno, eu comecei a torcer pro Vasco. Sim, A minha família delimitou isso. Né? Eu como comidas que a maioria das pessoas não comem aqui no Rio, né? Por quê? Porque eu cresci comendo essas comidas, Aham. né? Dobradinha com feijão branco e mocotó, Sim. sarapatel, Não. buchada de bode. Não. Tudo isso eu como tranquilamente, assim. Eu vejo as pessoas olhando meio torto, assim. Cara, eu cresci comendo isso. Aham. Não tem nenhuma dificuldade, não é nenhum desafio, não é nada estranho pra mim comer essas comidas. Aham. Por quê? Porque a minha Influência. família me deu isso. Então, eu gosto dessas coisas. Porque repetiu várias vezes ali, né? Eram experiências positivas. Então, a parte familiar vem daí. Tá? Experiências individuais. Eu tenho uma experiência individual muito interessante. Você sabe qual é o esporte, o evento esportivo mais assistido do mundo? Vou chutar. Pode estar. Basquete? Não. De Bem longe? perto. Não tá entre os 5. Mentira. Não tá entre os 5. Não sei. Vou te falar os 4 primeiros, Tá, vai. tá? Em quarto lugar, Olimpíada de Verão. Olimpíadas, né? Jogos Olímpicos. Terceiro lugar, Copa do Mundo. Tá, beleza. Tá, vai. Terceiro lugar, Copa do Mundo. Segundo lugar, quer arriscar? Não. Não? Não. Campeonato Mundial de Cricket. Cricket? A Ásia inteira assiste cricket. Austrália, Nova Zelândia, Índia. Olha. Bilhões e bilhões de pessoas acompanham a Copa do Mundo de Cricket. Evento esportivo mais assistido do planeta Terra, Vai. todo ano. Com 3 bilhões e meio de pessoas na audiência. Tour de France. Volta à França em bicicleta. Boa. Que, por sinal, está acontecendo. Hoje tem etapa. Amanhã eles vão subir uma montanha Puy de Dôme. Fantástica. E eu sou fanático por ciclismo. É verdade. Nunca teve um brasileiro ciclista. Meu pai não pedala, minha mãe não pedala. Mentira, teve o Mauro Ribeiro e tal. O pessoal do ciclismo vai me matar com isso. Tem o Vinícius Rangel lá hoje, mas ninguém conhece ciclismo. Não passa no Jornal Nacional, não tá no Fantástico, você não vê no jornal. Não. É muito de nicho. Por que eu gosto de ciclismo? Já falei, meu pai era português. E a gente viajava pra Portugal nas férias, Sim. quando eu tinha lá 10, 11, 12 anos. E a chegada das etapas do Tour de France são ali 5, 5 e meia da tarde, horário da França. É tipo 12:30 e meia aqui no horário brasileiro. Então, em Portugal, 4 e meia da tarde. Então a gente acordava, tomava café, saía pra andar. Andava a manhã inteira, dava tipo 1, 2 da tarde, a gente almoçava em algum lugar. E aí normalmente a gente voltava pro hotel pra dar uma descansada, tomar um banho e sair à noite. E nesse horário, 4 e pouca da tarde, eu tava sempre no hotel. E eu via, eu sou maluco por esporte. Evento esportivo passando às 4 da tarde ao vivo numa terça-feira. O que eu ia assistir? Volta à França em bicicleta. Então isso ficou ali em algum lugar. Mas é uma experiência individual minha. Sim. Né? Sim. Não veio de ninguém. Foi uma Beleza. coincidência e eu curti. E isso Bom. hoje tá comigo até hoje. Então a gente tem coisas que vêm da nossa família. A gente tem experiências individuais. Sei lá, você tinha 8 anos, você foi pra Sim. praia, passou férias em Arraial do Cabo e ficou lá olhando as ondas e hoje você ama mar ou odeia mar, né? Beleza. O que não é preenchido na nossa afetividade? Eu tô aqui parando pra raciocinar de onde vem isso. O seu medo de mar? Eu sei de onde vem, mas beleza. Foi experiência individual ou foi hereditário? Foi individual, Foi individual. completamente. Pronto. Tá vendo? É assim que a gente mapeia. É ótimo isso. E aí, se não for trazido pela família e se não for experiência individual, vai ser meio circundante. Sim. Vai ser cultura local, Sim. né? Então, a família, ela tem meio que a primazia na formação da afetividade de uma criança e de um adolescente. Uma vez que a família não ocupa todo o espaço e nunca vai ocupar todo o espaço... Até porque vai deixar essa criança sem Exatamente. possibilidades, né? Essas experiências individuais vão cumprir esse papel de construir afetividade.
Agora, quanto mais espaço a gente deixa, se a gente deixa espaço demais, Perfeito. a gente deixa muito lugar para a cultura local, para o meio circundante. E o problema dessa formação afetiva desordenada são dois grandes problemas, na verdade. Primeiro, o filho vai aprender coisas que você não gostaria que ele aprendesse. E você não sabe. E o pior, ele não sabe. Qual é o grande problema de uma quarta camada mal construída? É que ela não está mapeada. Ela é, por definição, desorganizada. Ela é, por definição, subjetiva. Uhum. A afetividade é, por definição, subjetiva. Mas se ela está não mapeada, se ela está desorganizada, aí ela vai te trazer problema, aí ela vai te trazer sofrimento. Porque você não sabe, você não entende por que você gosta daquilo que você gosta. E você pode gostar de coisas contraditórias. Sim. É super normal. Uhum. Então, quanto mais solto esse processo acontece, quanto menos ordenado ele é desde o início, quanto menos exemplo estável você tem dentro de casa do que é bom e do que é ruim, quanto mais livre você deixa a educação dessa criança, mais perigo essa criança está correndo de não saber como se comportar. E aí a gente volta lá no problema do início, né? Parece que a gente se perde, mas não se perde. Se não tá fazendo sentido pra você, presta atenção. Bota no 1 aí e tira no 1.5, porque tá fazendo todo sentido. A gente olha e fala, caramba, é por isso que eu olho pra esse adolescente e eu não sinto consistência. É por isso que eu olho pra esse adolescente e eu não sinto vontade de soltar ele. E aí, já que a gente falou de toda a parte subjetiva do negócio, né, da construção dessa afetividade, vamos falar da parte objetiva. Vamos falar de fazer. Primeiro, eu acho, antes disso até, antes do que fazer, que comportamentos são esses? O que um pai e uma mãe precisam fazer primeiro para que eles tenham essa construção mais ou menos mapeada, né? O que eu preciso fazer com o meu filho? Quais são as atividades que eu preciso estar junto dele? Quais são os exemplos que eu tenho que dar? Quais são as coisas que eu preciso fomentar ao longo da criação dessa criança que vão fazer com que ele repita experiências e passe a gostar daquelas experiências que são boas para ele? Vamos dar os exemplos, mas Vamos? antes da gente dar os exemplos do que fazer aí, só uma observação. O Luciano falou que se a família não preenche o espaço, se o individual não preenche o espaço, o meio vai preencher esse espaço, né? E quando o meio preenche o espaço, geralmente o meio entra em choque com o da família. Uhum. Porque assim, poderia ser, a família não preencheu, mas o meio tá preenchendo com o que a família gostaria que fosse. Geralmente a experiência não é essa. Geralmente o meio circundante entra em choque, e por isso que é ruim. E aí vem coisas difíceis que a gente fala aqui. Por exemplo, o André, ele fala muito o seguinte: o pai e a mãe deveriam escolher uma escola que alinha com a sua própria filosofia de vida. Só que é assim que a gente escolhe escola hoje em dia? Não é assim. A gente escolhe a escola que é mais perto da casa da gente, a escola que atende melhor a nossa logística, a escola que tem aquele horário até 7h30 da noite lá, porque eu volto mais tarde do trabalho. A gente escolhe escola pelo preço, né? A gente escolhe escola porque o coleguinha do meu filho foi pra lá e aí eu quero que eles continuem juntos. A gente não escolhe escola pelo que a escola ensina pros nossos filhos. A gente escolhe escola por outras comodidades. Conveniência. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, gente. A gente tá lidando com algo que é meio... Se eu fosse usar uma imagem pra você olhar aí, pensa num emaranhado. A afetividade, ela é muito um emaranhado de linha, de fios, né? Ela não é organizadinha. Isso é a razão. A razão é bonitinha. A razão são caixinhas coloridas dentro de caixinhas para aquelas cores. Reta razão. Exatamente. A afetividade não. A afetividade é uma linha que dá voltas, que não tá emboladinha, bonitinha num novelo. Ela tá meio pá.
Tipo aquela mola maluca de criança, Aham. quando embola. Afetividade é mais ou menos aquilo ali. Você puxa aqui, mexe aqui, né? É meio desorganizado. É assim. Nasce assim. Começa Aham. assim mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir usar a nossa razão para organizar isso e colocar as duas coisas trabalhando em conjunto, melhores resultados a gente vai ter, Sim. tá? Então, vamos olhar para isso e falar, olha, dá para arrumar, Sim. mas eu tenho que ter uma intencionalidade. Para quê? Para que a cultura dos locais onde o meu filho convive bata com a minha. A gente já falou aqui várias vezes, as suas amizades influenciam a criação dos seus filhos. Vai chegar um momento que, justamente agora, né, quando eles começam a olhar para fora, eles vão procurar quem tá à tua volta. Quem tá à tua volta vive bebendo? Quem tá à tua volta tá no terceiro divórcio? Quem tá à tua volta se meteu num esquema ali da pirâmide do Bitcoin? Só vive desempregado. É essa pessoa, né? Porque ele tá ajudando a construir a afetividade do seu filho. Principalmente nesse momento da vida. Sim. Onde eles começam a olhar para fora e testar, tá? Então, escolha ambientes onde você acha que a cultura vai ser parecida com a sua. Porque aí você fica um pouco menos angustiado ou angustiada de falar, não, beleza, o que eu não estou preenchendo dessa afetividade tá sendo preenchido por alguém que eu gosto, por alguém que eu conheço. Caramba, toda a questão de padrinho e madrinha veio daí, né? Lá atrás, padrinho e madrinha nasceu na igreja, vocês sabem, né? Sim. O padrinho e a madrinha são aquelas pessoas responsáveis Pela educação religiosa. pela educação religiosa da criança católica, nasceu na igreja católica, Aham. na ausência dos pais. Então, cara, É isso aí. óbvio, a gente já tirou desse contexto, né? Aham. Hoje não é mais só isso. Mas não pode ser apenas um compromisso social. Não pode ser, eu vou escolher o tio rico então, porque o tio... Eu já cometi esse erro. Eu aceitei ser padrinho de criança que eu não devia ter aceitado. Mas por vergonha de dizer não, Aham. porque era um compromisso familiar, porque, sei lá, Aham. que motivo, né? Então, errei. Errei feio. Aham. Por quê? Porque eu não sou essa pessoa para aquela criança. Eu não tô ajudando a construir contorno afetivo, eu não tô auxiliando no ensino da espiritualidade, no desenvolvimento da espiritualidade dessa criança. Não tô participando do jeito que eu deveria. Aham. Mas lá atrás eu não sabia de Sim, nada disso sim. e aceitei. Então, não pode ser um compromisso social apenas, né? E os compromissos sociais, eles não deveriam ser só por uma questão de divertimento. Não. Né? Eles deveriam levar em consideração coisas que são mais importantes. Hierarquia das coisas. Exatamente. Agora, eu já falei isso também num podcast, que essa pergunta pra mim é muito boa. Fizeram uma pergunta pro João Malheiro, num curso, quando eu devo deixar a minha filha ir numa festa sozinha? Uhum. E a resposta dele foi, quando você souber que a sua filha é capaz de dizer não dentro dessa festa daquilo que não é agradável a vocês, né? A bebida, qualquer outra coisa que se apresente nessa festa. E aí, eu acho que isso é difícil para os pais. A resposta é óbvia, né? Aham. Quando você conseguir, quando você souber que a sua filha é capaz de dizer não. Mas como é que os pais sabem que os filhos são capazes de dizer não àquilo que não é certo, ao errado, né? Quando lá atrás eles conseguiram ensinar que existe o certo e errado, que existe que beber adolescente não é bom, que ficar embriagado não é o correto, que então parte do processo da confiança, eu vou deixar minha filha ir na festa sozinha. Cara, quem vai estar na festa com a sua filha? Quem são os pais que estão dando a festa? Sua filha já é capaz de te ligar e falar, mãe, não tá legal? E pedir pra vir embora? Então, a confiança, saber soltar um pouquinho a coleira, eu acho que está relacionado a isso. Se você fez um bom pano de fundo, se você preencheu, né, aí o contorno afetivo, o seu filho tem que ser capaz
de voltar pra você. Eu acho que confiança na adolescência é muito isso. O adolescente, ele não é um adulto, assim como a criança não é um mini adulto. Uhum. Então, o adolescente, ele não consegue resolver muitas coisas sozinho, né? A gente diz que tem que dar a consequência que ele consiga arcar com a consequência. Então, é saber que tem coisa que ele não vai conseguir resolver sozinho. Pra quem que ele vai correr pra resolver essas coisas? Em tese, se o seu filho confia em você, ele vai voltar pra você, ele vai pedir ajuda a você. E eu não tô dizendo em situações extremas, não, tá? Não tô dizendo para numa blitz de polícia, Não, me ajuda a resolver isso aqui que eu não sei. Briguei com um colega na escola. Como é que faz? O que que eu faço? Sei lá, o professor falou isso pra mim, eu não concordo. Como é que eu ajo com o professor? O adolescente que confia no responsável, no pai, ele volta pra fazer a pergunta, ele volta pra fazer os questionamentos. Mesmo a gente já tendo falado aqui que os adolescentes, eles buscam as coisas fora. Tudo bem eles buscarem fora, mas quando eles se depararem com uma coisa que não é o que eles já tiveram como base em casa, eles voltam, eles precisam conseguir regredir. Não é regressão no sentido de maturidade, não. É de confiança, é voltar pra mãe e perguntar, e aí? O que eu faço? Deu ruim aqui. Terminei um relacionamento. Como é que eu ajo? Então, eu acho que o limite de você saber do teu filho se você pode confiar é se perguntar se ele vai voltar pra te pedir o conselho. Não? Faz sentido? Você não pedia conselho em casa? Já pediu? Já pedi. É porque eu acho que tem uma fase que a gente não quer mesmo. Não, tem. Mas quando isso acontece, quando você vê, cara, ele voltou pra mim, ele tá me perguntando, eu sou a influência do meu filho. Isso é muito legal. Você tava falando e eu tava lembrando de 2 eventos, né? O primeiro eu era mais novo, eu tinha 17 anos, tava pra fazer vestibular e eu era bom aluno, né? Então, eu tirava nota boa. Eu não era bom aluno, eu tirava nota boa. Diferente. Eu era um mau aluno que tirava nota boa. Eu sempre tive boa memória. Então... E eu sempre adorei fazer prova. Adoro. Por isso que eu adoro preparar os alunos aqui pra fazer prova. Porque sempre foi uma coisa que me deu muito prazer. E eu fui desenvolvendo técnicas de fazer prova, de chutar, de um monte de coisa. Porque eu curtia o processo de estar ali meio que numa competição, de querendo tirar a melhor nota e tal. Por causa disso, eu me senti muito, muito à vontade na época de fazer vestibular. Então era meio que o que eu quero, né? E o que eu quiser eu vou dar um jeito de passar. E eu vou conseguir. E eu fiquei numa dúvida tremenda, porque eu era bem imaturo na época, com 17 anos, e... sei lá, meu pai queria que eu fizesse economia, porque ele era economista e ele falava que aquilo era extremamente versátil, eu podia trabalhar em qualquer lugar, eu ia ganhar uma visão de mundo muito interessante e que ia ser ótimo pra mim. E eu queria fazer medicina esportiva na época, que nem existia direito no Brasil. Hoje você já tem um negócio muito mais desenvolvido, mas lá em 1998 era um negócio assim meio esotérico até. Mas eu sempre gostei muito dessa parte. Eu falei, então talvez eu faça educação física, talvez eu faça alguma coisa do tipo. E fiquei naquela, né? E um belo dia, eu cheguei pro meu pai pra pedir um conselho. E eu tomei uma das maiores pancadas que eu já tomei na vida. Na vida, né? Eu já contei aqui um pouquinho da história do meu pai, mas resumidamente ele teve uma infância muito pobre. E passou muita dificuldade até os 20 e poucos anos. E aí... no mercado de trabalho, quando já estava aqui no Brasil, ele começou a prosperar um pouco mais. Só que eu virei pra ele e falei, pai, me diz uma coisa, quando você tinha a minha idade, o que você queria fazer? Tipo, qual era o seu sonho? Porque eu tava nessa do sonho ainda. Super afetividade ainda. Eu quero fazer aquilo Floquinho. Que eu gosto. Eu consegui chamar o Luciano de Floquinho. Flocaço. Larissa, um corte, por favor. Flocaço, assim, né? E eu fiz essa pergunta muito em mim, porque eu conheço a história do meu pai. Sim. Né? E eu sei que meu pai saiu do seminário com a promessa de virar jogador de futebol lá em Portugal. E eu achei que ele ia soltar meu sonho era ser jogador de futebol.
o sonho dele nunca foi ser jogador de futebol. E era uma oportunidade que ele tinha de sair do seminário e fazer alguma coisa que ele era bom. Sim. E aí, ele com 17 anos estava no seminário ainda e tal. Ele falava, meu filho, quando eu tinha a sua idade, o meu sonho era ganhar dinheiro. Óbvio, né? Óbvio que você pergunta pra alguém que passou fome, que não tinha onde cair morto, que não tinha... simplesmente não tinha. Era um seminário franciscano, ele tava lá de graça, né? E não tinha família imediata. O pai dele tava solto no mundo, a mãe tinha morrido e era aquilo ali. E eu olhei aquilo e falei, bem feito, Luciano. Bem feito, né? Então, eu voltei pra pedir o conselho. Qual é o problema? O problema é que às vezes esse conselho tá distante. O problema é que às vezes a história e a afetividade do pai e da mãe estão num lugar completamente diferente da afetividade do filho. Por quê? Quando meu pai me teve, né? Quando eu nasci, na verdade, quando eu nasci, meu pai tinha 46 anos já. Então ele teve uma afetividade que foi construída em Portugal, na miséria, durante a guerra. E eu tinha uma afetividade que foi construída no Brasil. Casa própria, escola particular. Né? Ainda não tinha ar-condicionado em sala, mas outras condições. Completamente diferentes, completamente diferentes. Então, tava muito distante. Sim. Então, eu sentia a pancada, mas você vê que tinha uma questão de comunicação aí, né? Sim. A gente vinha de lugares muito diferentes. Sim. E aí, eu acabei fazendo economia, né? Ele tinha essa capacidade. E eu acho que o brilhantismo dele como pai tá muito aí. Anos depois, eu terminei a faculdade de economia e eu virei pra ele e falei, beleza, tá aqui. Agora eu vou fazer o que eu quero. De boa, tá formado, tem diploma, não tem problema. O que você quer? Falei, eu quero fazer educação física. Ele, tá ótimo, pode fazer. Falei, mas eu quero fazer nos Estados Unidos, né? E por mais que a gente tivesse uma condição legal, não dava pra pagar a universidade lá. Então eu queria ir com bolsa. E eu jogava tênis, e eu queria ir pra jogar tênis na universidade lá e fazer meu curso de educação física lá. E ele passou, sem brincadeira, ele passou uns 4 meses, onde 3, 4 vezes por semana, ele chegava em casa. Ó, meu filho, a gente precisa conversar. Eu, diga, pai. Ele falou, olha, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você quiser ir, você pode ir, mas me escuta aqui. E por 4 meses ele repetiu a mesma história. Ele falou as mesmas coisas. Ele nunca me proibiu, ele nunca me impediu de ir, né? Eu tava tocando o processo, tava gravando treino pra mandar fita na época, né? Era VHS na época. Pra mandar a fita lá. Mentira, já tinha DVD, mas tinha fita também. Pra mandar o vídeo pras universidades. Tava preenchendo formulário. Tava fazendo. Agindo, né? Tava fazendo TOEFL, fiz TOEFL, fiz SAT. Preenchi lá os applications, né, as aplicações, os pedidos de matrícula das universidades todas. De vez em quando ligavam um gringo lá pra falar comigo no telefone, pra perguntar dos meus resultados. Eu tava fazendo todo o processo. Todo o processo. E enquanto eu tava fazendo o processo, ele repetiu. Cara, era dia sim, dia não. Sem brincadeira. Eu não aguentava mais. Mas em momento nenhum ele falou, eu só quero conversar com você. E ele ficou nisso até que chegou um ponto que eu falei, tá bom, eu não vou. Né? Não vou. Não foi tão fácil quanto eu achei que seria conseguir a vaga. Mas chegou um momento que eu falei, tá bom, eu entendi. É melhor que eu não vá. E o que eu acho legal dessa história? Foi uma sabedoria muito grande dele entender que não dava pra apertar demais. Né? Eu já tinha 22 anos, já tava formado. Não dava pra negar batendo martelo, não dava, né? Não dava. Até porque eu não tava pedindo nada. Eu não tava pedindo dinheiro. Eu queria ir com bolsa. Sim. Não ia ser, você vai ter que pagar, sei lá, $40 mil por ano pra eu ficar lá. Não. Né? Óbvio, eu ia precisar de alguma ajuda, tal, mas não era nada absurdo que fala, não dá, esquece esse. Né? Mas traduzindo, né, isso tudo pros pais que estão ouvindo aí e pros filhos também. Não sei se tem filho
há 50 minutos aqui com a gente, mas... Duvido. Só quando botar... Só quando eu for pro TikTok. Vamos fazer shorts disso, né? Porque foi a sabedoria de não apertar demais, mas de manter a insistência. Por quê? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, aquela coisa não tem eco e a gente abandona. A gente desiste. Mas não pode desistir. Precisa haver essa persistência. Precisa haver essa estabilidade. A gente volta lá no início. O comportamento do pai e da mãe de uma criança, para que haja confiança mútua entre as partes, ele precisa ser um princípio de estabilidade na família. Ele precisa, meu pai estava mostrando o seguinte, cara, essa opinião que eu dei, eu não mudei de ideia de repente. Ela não veio para mim de uma hora para outra e passou. É o que eu acho. Uhum. E por eu achar que isso é o certo, e por eu achar que isso é o melhor para você, eu vou repetir isso até o fim. Eu não vou desistir dessa ideia. Né? Na época, eu odiei isso. Sim. Na época foi terrível. Eu não aguentava mais. Mas anos depois, entendendo o que estava acontecendo ali, e hoje eu entendo muito bem, é uma gratidão absurda que eu sinto. Por quê? Porque ele fez o esforço para ser o pai que ele tinha que ser naquele momento. Eu acho que não era legal para ele. Eu acho que ele não tava se divertindo ali, entendeu? Eu acho que ele não tinha prazer em me encher o saco quase todo dia. Mas, cara, é o que eu acho certo pra você. E eu vou fazer independente de qualquer coisa. Exatamente. Né? Então, baita pai. Muita gratidão por isso. Que legal. Gostei de saber. Essa parte eu não sabia. Eu sabia de algumas coisas, mas essa parte eu não sabia. Agora uma coisa, se não tem adolescente, né, ouvindo a gente, mas, vamos lá, se tiver... Mas a gente faz o corte. É né? isso. Faz um Reels pra eles. Não, porque tem um outro lado, né? Se você quer conquistar a confiança do seu responsável, você precisa provar que você tá pronto. Em uma frase, deixe de ser adolescente. Adolescência não existe. Cumpra com as suas responsabilidades. Então, e não vá querer agir no mundo, né? Cumpra com as suas responsabilidades dentro das suas realidades, né? Vamos lá. Na escola, você tá na escola ainda, ou se estiver na faculdade já não era mais para ser adolescente. Então, faça suas obrigações da escola, esteja cumprindo com essas obrigações dentro da sua casa, ajude a sua família. Então, organize a sua vida, cumpra com as suas responsabilidades para que você consiga provar. A gente falou aqui no início, né? O adolescente, ele quer se provar no mundo. Se prove primeiro dentro de casa. E aí você, pai, que tá vendo seu filho se provar e mostrar que ele é capaz e arcar com as responsabilidades dele, ele tá te dando sinais. Ele tá te dando sinais que ele tá pronto. Então, é isso. Arque com as consequências. Fiz bagunço aqui, fiz barulho pra caramba no microfone. Vai, não, mas é boa, porque eu fui pegar aqui, ó, tava ali na estante, gente, olha. Boa. Esse livrinho aqui, tá? Precisa ler as 12, não. Lê uma só, tá? Lê a 6, que é o seguinte. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, tá? Basicamente, arrume sua cama, arrume seu quarto, organize seus papéis. Minha mesa tá uma zona e eu falando isso aqui. Mas tudo bem. A minha casa também tá uma zona. Mas vale, a regra lógico, continua valendo. É né? lógico. O seu tem que estar resolvido. Então, o adolescente tem muito isso, né? Eu quero falar de política, eu quero falar de religião, eu quero falar de filosofia. Não, mas... eu quero salvar o continente, mas eu não quero resolver o problema da minha mãe que tá doente, eu não posso ir na farmácia comprar o remédio. Gente. Exatamente. Eu faço um exercício, estou fazendo, inclusive, a gente tá na última semana agora, com os meus alunos, justamente de mapear a afetividade deles. Então, essa brincadeira que eu falei aqui das 3 fontes possíveis da afetividade, a gente tenta fazer um mapeamento delas. E na última fase, a pergunta que eu faço para eles é: o que você não faz? Todo mundo, gente,
tem alguma coisa na vida que é esperado por outra pessoa, que é solicitado por outra pessoa e que a gente não faz. O seu marido, a sua esposa já virou pra você e falou, cara, sabe o que seria legal você fazer? Isso. E às vezes é uma coisa É. inútil, né? Não, sei lá, às vezes Não, inútil assim, pequena. Pequena. Então, no meu caso, né? Minha esposa pega muito no meu pé pra eu ser mais consistente com as coisas. Aham, Cara, eu preciso ser mais consistente com as coisas. Eu tenho dificuldade. aham. Por que que eu não me mato pra ser mais consistente? Né? Por que que eu não faço? Isso tá lá dentro da minha afetividade. Tem alguma coisa ali e eu preciso entender o que que é pra conseguir mudar aquele comportamento. Aham. Por que que você não arruma seu quarto? Por que que você não põe a sua cueca no cesto de roupa suja? Aham. Por que que você não tira o lixo? Por quê? Alguém já te pediu, alguém já colocou ali, olha só, na divisão das tarefas aqui da casa, você precisa fazer isso. Por que que você não dorme na hora que você tem que dormir? Por que que você não acorda na hora que você tem que acordar? Por que que você não segue o planejamento que você fez pro seu dia? Isso vem de uma desorganização, de uma falta de mapeamento da afetividade. Então, quando a gente pega, o cara tá querendo botar regra na vida... Não. Não tá, não. Ele só é psicólogo. Gente, Ele só é um psicólogo brilhante que tá falando o seguinte, olha, se você começa pelas pequenas coisas a fazer aquilo que você devia fazer, você vai ter energia pra fazer o que você devia fazer nas grandes coisas. E já não... dizia São José Maria Escrivá. Já dizia Jesus Cristo. Exatamente. Né? Boa. Então, se você se preocupa com coisas grandes, se você quer que alguém confie em você para que você faça coisas grandes, né? E coisas grandes para você pode ser aquela viagem no final do ano com a sua turma. Pode ser, sei lá, fazer uma faculdade em outra cidade, né? Sei lá, qualquer coisa. Ir para os jogos universitários do não sei o quê. Mas, cara, como é que sua mãe vai confiar que você passe uma semana num albergue, num hostel, se o seu quarto tá uma zona? Ela vai achar que você vai perder a carteira e vai morrer de fome na viagem. Perfeito. Né? Então, arruma teu quarto, cara. Faz as pequenas coisas. Né? Eu acho que já tem um negócio desse em Instagram, nessas coisas assim, que se a confiança foi abalada, ela nunca mais é recuperada, né? Pega uma folha de papel, amasse uma folha de papel, e essa folha de papel nunca mais, se você esticar de volta, ela nunca mais vai estar lisinha de novo. Eu acredito... Eu acho que isso aí tem controvérsias, porque assim, na relação entre pai e filho, eu acho que seu filho vai te decepcionar muitas vezes. E lembra que a gente falou de maturidade, que a gente falou de hierarquia, cabe você ser o adulto, entender que ele é um adolescente, que ele é uma criança e que ele não vai cumprir com tudo que ele tem que cumprir. Então, alinha a expectativa e a realidade do que você quer aí pro teu filho. Então, quando essa quebra de confiança acontecer... Eu não acho que não é recuperável. Isso é recuperável até porque as fases, elas passam. E as pessoas amadurecem. E se as pessoas amadurecem e elas estão num outro estágio de vida, é natural que aquilo ali possa, de novo, ser ressignificado. Uma palavra que eu não gosto, mas aquilo ali pode ser conquistado de novo. Então, não, eu não confio mais. Mentiu para mim uma vez, ele não... Não é bem assim, vai com calma, alinha a tua expectativa e a tua realidade com o teu filho, porque é possível, existem fases do desenvolvimento e tá tudo alinhado. Sim? Sim, eu acho que eu não gosto muito dessas frases muito potentes, assim, né? Porque eu acho que são generalizações que a gente acaba perdendo, são contornos afetivos mal construídos, né? Quando você tem uma regra assim, se vacilou comigo uma vez, eu não confio nunca mais. Cara, onde é que você ouviu isso? Não, e quem é você? Não, mas o exercício é justamente esse. Beleza, você acha que você acredita nisso, né? Você não acha que você acredita, você acredita nisso. Você acha que isso é certo. Por quê?
Aonde você ouviu isso a primeira vez? Foi um post de Instagram? Foi uma letra de música? Tem que testar. Cara, você tá pautando a tua vida por uma letra de música? É sério? Né? Então, principalmente quando a gente tá falando de filho, é pra vida toda. É óbvio. É pra vida toda, né? E a gente tá pegando algo que não tá formado, que não tá pronto, né? Algo imperfeito, por definição, por natureza, e querendo nunca ouvir uma mentira, querendo nunca ouvir uma história inventada, não é possível. Aliás, você se cobra isso. Por isso tem que alinhar a expectativa. Você garante que você nunca vai decepcionar ninguém, né? Que você vai conseguir cumprir todas as promessas que você fizer. Ah, desculpa, eu não me ponho nessa pressão, não. Eu não me ponho nesse lugar, não. Eu vou errar. Não cumpro, ponto. Eu vou falhar, sabe? Então, óbvio, se falhou, você precisa perceber, você precisa notar, você precisa sinalizar, você precisa brigar, você precisa, né, tratar daquilo. Mas, em algum momento, passa. Né? E que passe rápido, que seja breve. Né? Pra gente tentar de novo daqui a pouco. É isso aí. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou bastante. E eu acho que deu pra responder. Eu acho que em relação à confiança, e é um processo. Eu acho que só a última coisa assim, é um processo. Seu filho vai se desenvolver, seu filho vai crescer, vai amadurecer. É o que a gente espera e é o que a gente tá aqui falando pra vocês pra isso. Mas é um processo. Não busquem uma coisa que ele ainda não tá pronto pra te dar. Busque aquilo que ele consegue te dar. Pra resumir, né? Uhum. A confiança, ela nasce do compartilhamento de objetivos e valores. Os valores, eles estão muito ligados à nossa afetividade. Os objetivos, eles podem estar ligados à nossa afetividade, mas também estão muito ligados à nossa razão. Então, se a gente quer as mesmas coisas, e se a gente acredita nas mesmas coisas, eu vou confiar em você, você vai confiar em mim. Né? Por quê? Porque a chance de eu surpreender você, de eu te decepcionar, é muito baixa. Então eu posso, né? Eu posso receber essa confiança, eu posso receber esse prêmio. Então, se a gente deixa muito aberto a formação da afetividade dos filhos da gente, se a gente não tem consciência, mapeamento da formação da nossa afetividade, falta essa estabilidade. Falta essa previsibilidade que vai permitir que a confiança surja. Então, se você quer que seu pai e sua mãe confiem em você, tente ser o mais previsível possível. Se você quer poder confiar no seu filho, que ele confie em você, seja o mais estável possível. Né? E aí a gente está num bom caminho para resolver esse problema. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado você, Gabi. Obrigado, pessoal. A gente não pediu pra deixar comentário. Deixem comentários pra gente, deixem comentários, deixem curtidas, ativem se inscrevam sininhos, no canal. Façam aquelas coisas todas, né? Boa. E a gente se vê na próxima, beleza? Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.